Para dimensionamento preciso de perfis submetidos à flexão simples, tá? No nosso dia a dia a gente tem, inclusive tem várias literaturas que tratam sobre esse assunto de pré-dimensionamento. Eles podem trazer aí porventura para vigas de piso, por exemplo, com carregamentos normais, né? Vão sobre algum fator, né? L sobre 15, L sobre 20, alguma coisa nesse sentido. Terças de cobertura, vigas de fechamento lateral, enfim, você tem diversos tipos de literaturas que trazem para facilitar na vida do projetista aí um pré-dimensionamento para você começar a iniciar o teu projeto aí, né? Mas eu vou trazer para vocês um pré-dimensionamento mais preciso que vai fazer com que você tenha, além da precisão, você pode começar a verificar a tua estrutura e inclusive dimensioná-la em cima desse pré-dimensionamento, entre aspas, que eu vou passar para vocês, que é praticamente um dimensionamento, com certos cuidados, obviamente, que a gente tem que ter, que eu vou demonstrar para vocês, tá? Então, vamos trabalhar um exemplo do zero aqui, tá? Um modelo mais simples possível, ok? Então, vamos trabalhar aqui com imagine que a gente tenha uma viga perfil laminado ou qualquer outro tipo de perfil, enfim, biapoiada, ok? Que é o caso mais comum e mais prático que a gente vai ter aqui para vocês começarem a entender. Então vamos supor que a gente tenha essa viga, tá? Então estamos aqui com o unifilar da nossa viga. Imagine que é um perfil laminado, eu não sei que perfil é, nós vamos pré-dimensionar ele, certo? Então ele está com um carregamento também distribuído nesse perfil, né? Então eu tenho um carregamento distribuído, ok? Isso aqui vai gerar uma flexão simples nesse meu perfil, né? Também não sei a carga, a gente vai estimar essa carga aqui, tá? Bom, a gente já sabe que para perfis biapoiados eu não tenho momento fletor negativo. Nós já sabemos que o deslocamento e também o momento fletor positivo, máximo, né, vai se dar no meio do nosso vão, né? Então aqui é o deslocamento máximo da minha peça e também será nosso momento fletor solicitante máximo. Vou colocar embaixo aqui, máximo, tá? Nós já sabemos isso. Bom, então algumas considerações que você precisa ter. Vigas biapoiadas, bem gastadas, você tem que ter isso de cabeça já, porque caso você precise, em um momento de avaliação estrutural, uma visita que você for fazer, é muito interessante você ter isso em sua mente já. Mas eu vou deixar para vocês algumas tabelas aqui também. Sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre deslocamentos, né? Então, imagine, eu recentemente fiz uma visita, tinha uma terça de cobertura em perfilzinho caixão, tá? Que estava recebendo uma carga de um telhado, metade da carga de um telhado. Então, eu estimei a carga ali com o vão e com o tamanho da minha terça, que ele me informou também, eu consegui visualizar e medir. Eu já consegui já fazer um pré-dimensionamento e ver se aquele perfil estaria adequado para aquela situação. É uma situação meio atípica, não foi nem solicitada a minha presença, na verdade foi até um familiar. Então eu já aproveitei e já fiz a consideração para ele. Então eu vou colocar esse exemplo, inclusive. Lá foi um perfilzinho caixão, tá? Vou trabalhar com perfil laminado primeiro, depois a gente trabalha com perfilzinho caixão conformado a frio, tá? Então, a primeira situação que você tem que ter lá da resistência de materiais é o seguinte, né? Estática também, né? Deslocamento máximo de uma viga biapoiada, nós já sabemos que vai ser o quê, né? Nós vamos ter aí, deslocamento vai ser Q, nosso momento fletor vai ser QL ao quadrado sobre 8, né? Mas nosso deslocamento vai ser 5 QL a quarta sobre 384 EI, né? 384 EI, tá? Modo de elasticidade e inércia em torno do eixo fletido, né? Que no nosso caso aqui vamos considerar o eixo X, tá? Vigas biapoiadas.
Bom, a primeira instância, o que eu posso fazer para cumprir com todos os estados limites de serviço para uma peça nesse sentido? Bom, a gente precisa primeiro saber o carregamento, né? Nós não temos. Repare que é um carregamento sobre um vão a quarta, dividido por 384 EI. Esse EI, pessoal, nada mais é do que a rigidez da minha peça, né? É a rigidez. Então, quanto maior a minha inércia, menor o meu deslocamento, inversamente proporcional. É por isso que na engenharia de estruturas a gente tenta trabalhar o máximo possível a inércia, ou seja, aumentar a inércia, a altura da peça para você vencer deslocamentos excessivos. Tá certo? Então, vamos trabalhar aqui de forma hipotética. Um vão aqui de 5 metros. Vou colocar aqui 5 metros. Com carregamento distribuído numa ordem de, sei lá, 500 kg/força por metro. Ok? 500 kg/força por metro. Imagine que é uma laje que está descarregando, fazendo esse descarregamento. A minha viga, logo você vai ter que avaliar o tipo de laje e tudo mais. Estou supondo que já tenho esse carregamento, tá? Distribuído. E aí eu tenho, vamos supor, uma laje em concreto que está distribuindo essa carregamento, e aí eu tenho pinos conectores de cisalhamento nesse viga de perfil I, né? Então vou adotar aqui essa viga como se fosse um perfilzinho I, tá? Não sei, vou dimensionar ela, perfilzinho I, com pinos conectores aqui de cisalhamento, os famosos stud bolts, tá? Para fazer a aderência entre ou a mesa esteja incorporada dentro da laje de concreto, tá? Imagine que a laje de concreto pegue, embute toda essa parte da mesa superior. Eu vou fazer essa consideração porque lá na frente vocês vão entender o porquê. Está correlacionado a flambagens, tá? Mas imagine essa situação, é um perfilzinho I, vou deixar sem o estúdio por enquanto, tá? Vamos descobrir qual que é esse tipo de perfil, né? Bom, eu tenho carregamento, tenho vão, né? A gente já consigo definir qual que seria o deslocamento máximo permitido para essa peça. Bom, só o deslocamento máximo não vai me adiantar de muita coisa, né? Se eu descobrir o deslocamento máximo, lógico, eu preciso calcular se é por norma, uma viga de piso, por exemplo, L sobre 350, né, vai estar dentro dessa faixa, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: eu posso isolar a minha inércia, né? Eu posso isolar a minha inércia, trazer esse deslocamento para a equação e descobrir, de acordo com o deslocamento máximo por norma, qual seria a inércia necessária. Então, já grave a primeira formulação aí, tá? Tenha isso na mente. A minha inércia necessária no meu perfil, em X, necessária, vai ser igual a 5 QL a quarto sobre 384 elasticidade vezes a minha deformação máxima. Ótimo. Isso daqui é para vigas biapoiadas, tá? Vou deixar para você na descrição essa tabela aqui de momentos, que vai trazer condições de apoio diferentes. Uma viga em balanço, uma viga biapoiada, uma viga apoiada em um extremo, engastada em outro, bi-engastada, ok? Então, é muito fácil de você utilizar essa tabela. Basta você vir aqui, ó. Qual vai ser a flecha elástica? Para cargas concentradas e para cargas distribuídas. No nosso caso, é uma carga distribuída. Então, eu tenho essa formulação, que é PL a quarta sobre EI e um coeficiente K, certo? Qual que é esse coeficiente K? Está aqui embaixo. É uma viga biapoiada, né, com carregamento distribuído, uniformemente distribuído. Então, o nosso K é 5 sobre 384. Então, substituindo aqui, ó, nosso 5 sobre 384 no K, eu tenho 5 sobre 384 vezes PL a quarto sobre EI. É literalmente a nossa equação, certo? Então, imagine o seguinte, que eu estou trabalhando uma viga de piso e eu tenho um deslocamento máximo. Então, né, nosso deslocamento máximo vai ser L sobre 350, ok? Bom, tem um vão de 500 centímetros, dividido aí por 350, eu vou ter o quê? Então, 500 dividido por 350
Então eu vou ter aí no máximo, eu posso ter um deslocamento de 1,42828 centímetros de deslocamento máximo, tá? Flecha, né? Flecha. Certo? Se eu tenho um deslocamento máximo, eu já tenho o módulo de elasticidade do aço, né? Que nós já sabemos que é 20.000 kN por centímetro quadrado, por metro quadrado. E eu só vou adicionar 2 zeros aqui para transformar para quilograma-força por centímetro quadrado, certo? Eu já tenho o vão, né? Que é 500 centímetros. Eu já tenho o carregamento, tá? Como eu estou trabalhando tudo em centímetros aqui, eu preciso pegar o carregamento de 500 kg-força e dividir por 100, né? Para transformar para quilograma-força por metro, né? Por centímetro, perdão, né? Vou só fazer aqui para vocês entenderem, tá? Ó, então o carregamento, nosso carregamento em centímetros vai ser o que? Vou até colocar aqui do lado, tá? Ó, 500 kg-força por metro. Então eu preciso multiplicar, dividir por 100 centímetros, né? Então cortou, vai me sobrar quilograma-força por centímetro, né? Então eu teria aqui 5, o meu carregamento seria 5, né? Quilograma-força por centímetro. Bom, eu tenho todos esses fatores. Deixa eu, para não ficar muito poluído, eu vou excluir aqui, né? Então eu já posso calcular a minha inércia necessária em torno daquele eixo. Então seria o que? 5 vezes 5 kg-força por centímetro vezes comprimento, a quarta, tudo em centímetros, tá? Ou tudo em metros, depende da unidade que você quer trabalhar. 384 vezes módulo de elasticidade vezes deslocamento máximo, a gente já sabe que tem que ser 1,428. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com essa equação descobrindo qual é a mínima inércia que eu preciso do meu perfil para que eu possa cumprir com o estado limite de serviço, né? Então vamos calcular aqui qual seria a inércia necessária. Então 500 a quarta vezes 5 dividido para 384 vezes o módulo de elasticidade vezes 1,428, tá? Então eu precisaria de, no mínimo, pessoal, vou até colocar em outra cor aqui, tá? Precisaria de, no mínimo, 1.424,72 de inércia, né? De inércia em torno do eixo de maior inércia, né? Inércia em X, né? E lógico, né? É centímetros a quarta, né? Então, o que eu posso fazer já a princípio? Eu já posso começar a buscar um perfil que venha ter essa inércia mínima, tá? Eu tenho disponível, tá? Caso você tenha interesse, se você, lógico, eu estou presumindo que você já saiba calcular a inércia do perfil, tá? Um perfil I, qualquer tipo de perfil, tá? Mas eu tenho uma planilha que já faz isso para mim, já calcula as propriedades geométricas. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas tem as equações aqui, tá? Então vamos trabalhar da seguinte maneira. A gente pode tanto trabalhar com a planilha aqui, tá? Depois a gente utiliza ela, mas a gente pode trabalhar também com a tabela da Gerdau da Sumides, né? Se você for na tabela, eu tenho a inércia já em torno do eixo de maior inércia, é isso XX, né? Aqui, ó, em torno desse eixo, que é em torno do eixo que ele vai estar fletido, né? Então eu preciso de, no mínimo, ele está falando para mim que eu preciso no mínimo 1.424,72. Então vamos lá. Então se eu poderia utilizar um W150-37, mas eu posso pegar um perfil mais leve, né? 1.424. Então, ó, uma 200 na 19.3 já seria suficiente, tá? Só que, ó, repare, se eu não tiver problemas de altura, esse perfil pesa 19,3, tá? Quilograma-força por metro, né? Quilos por metro. Uma inércia já favorável, superior a que eu precisaria. Mas se eu for um pouquinho para baixo aqui, ó, você vai ver que eu tenho um perfil que é um pouco mais leve, 17,9, que tem uma inércia muito maior e é mais leve, ó.
250 na 17.9. Então vamos trabalhar com esse perfil. Então, por tabela, eu peguei uma W 250 na 17,9, que tem uma inércia em torno de X de bem superior, de 2.291 centímetros a quarta. Por que eu peguei esse perfil e não um perfil aqui, esse W219.3? Porque esse perfil é mais pesado, né? E a gente paga no aço por quilo, né? Então, se eu não tiver limitação de altura pela arquitetura ou alguma coisa nesse sentido, eu posso utilizar uma 250 17.9, que ela é um perfil mais leve que tem uma inércia muito maior. Tá? Primeiro ponto que a gente pode adotar é esse, tá? Primeira premissa. Então, a princípio, vamos trabalhar com esse tipo de perfil, mas agora a gente vai trabalhar, estamos trabalhando com um estado limite de serviço, né? Mas nós temos que saber se ela vai resistir à flexão também, né? Ótimo. Sabendo disso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode calcular, através do nosso modo de resistência à flexão, se realmente essa peça como um pré-dimensionamento, obviamente sem verificar flambagens localizadas, né, como FLA, FLM e FLT, tá? Considerando as nossas formações clássicas e garantindo que a nossa mesa, nossa alma, seja compacta a flambagens locais, tá? Vou te mostrar como que você pode fazer isso, tá? Mas basicamente o que acontece, pessoal? Nós temos, vou até abrir aqui um conteúdo que eu preparei do treinamento, inclusive, tá? Nós temos distribuições de tensões nas nossas vigas laminadas da seguinte maneira: como eu tenho material homogêneo, né? Não é que nem um concreto armado, onde eu tenho só o aço resistindo à tração, desconsideramos toda a capacidade resistente abaixo da linha neutra do nosso concreto à tração, e na parte superior nós temos a compressão, e aí nosso concreto resiste uma beleza. Então essa linha neutra ela é variável para o concreto armado, porque é um material heterogêneo, mas nas nossas estruturas metálicas temos uma leve vantagem, que a nossa linha neutra para flexão, por exemplo, uma flexão normal, distribuições de tensões, elas se dão de mesma maneira, tanto na parte superior da nossa viga, tanto na parte inferior. O que eu quero dizer com isso? Nossa linha neutra passa exatamente no eixo do centro geométrico da nossa figura. Isso faz com que todas as tensões de tração e de compressão na flexão sejam iguais, tá? E o que acontece? Numa viga flexionada, imagine que tem uma flexão, tá? Então eu vou ter aí uma tração na fibra mais externa. Aqui eu estou trabalhando com a viga em balanço, tá? Mas uma tração máxima na fibra mais externa superior e uma compressão máxima na fibra mais inferior. Lógico, se eu tiver uma viga biapoiada, isso aqui se inverte, né? Então, uma viga biapoiada, a parte inferior vai trabalhar a tração, a parte superior da mesa vai trabalhar a compressão. Bom, por resistência de materiais, eu sei que eu posso calcular a nossa tensão pelo nosso momento vezes nosso Y, que é a altura dessa fibra mais externa, dividido pela nossa inércia, tá? Então, o que eu posso deduzir com isso? Se eu pegar a nossa tensão máxima e comparar com o nosso escoamento do aço, a princípio eu tenho que ter uma tensão que seja inferior ao limite de escoamento, tá? E aí entra uma propriedade geométrica muito interessante, que é o modo de resistência à flexão, tá? Que a definição dele é a relação entre o momento de inércia, tá, da seção transversal, tá, em relação ao eixo, lógico, ao eixo X ou ao eixo Y, os eixos principais, e a distância do ponto mais afastado daquele eixo. Então, se eu pegar a minha inércia e dividir por esse ponto mais afastado, ou seja, a distância da linha neutra até a fibra mais externa, eu consigo definir uma propriedade geométrica que é o módulo de resistência à flexão, que vai trazer para a gente, literalmente, a resistência do nosso perfil no regime elástico, tá? Então, eu vou trazer para vocês a seguinte definição, tá? E aí, se você tiver mais interesse, a gente já pode aprofundar mais sobre essas propriedades, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tenho um módulo de resistência à flexão, já que ele é uma propriedade geométrica dos perfis, necessária também. Então, o meu WX necessário, que é o módulo de resistência à flexão em torno do eixo X,
necessário vai ser obrigatoriamente nosso momento fletor solicitante dividido pelo nosso FY. Nosso FY depende do nosso aço que está sendo utilizado, tá? Para o nosso perfil laminado, que é um A572 graus 50, nosso FY vai girar algo em torno de 3.000, deixa eu excluir aqui, 3.250 kgf por centímetro quadrado, tá? Isso tem na tabela da Gerdau aqui, tá? Ó, limite de escoamento, perdão, 3.450, tá? Ó, 3.450 MPa, tá? Confundindo aqui, 3.450, tá? Quilograma-força por centímetro quadrado, transformando para centímetro quadrado. O momento solicitante nós já sabemos, é nosso momento fletor máximo da peça. Como que a gente pode calcular o momento fletor? Vigas biapoiadas, QL ao quadrado sobre 8. Perfeito? Então, nosso WX, nosso modo de resistência à flexão necessária para a nossa peça, seria o quê? No carregamento, 5 em quilograma-força por centímetro, quilograma-força, já transformamos isso, vezes a nossa distância ao quadrado sobre 8, dividido por o nosso FY, 3.450 kgf por centímetro quadrado. Ótimo, vamos fazer esse cálculo. 500 ao quadrado vezes 5 dividido para 8, dividido para 3.450. Então eu precisaria de uma modo de resistência à flexão de no mínimo, lógico, tá? Antes de colocar aqui, como no estado de limite de serviço eu trabalho com a carga característica, eu vou dar uma majorada aqui na nossa carga, tá? Aí vai entrar dentro das combinações de ações que estão disponíveis na NBR 8800 ou 14762 para perfil conformado a fio, tá? Então eu vou pegar meu carregamento aqui, colocar um coeficiente de segurança, tá? De 1.4, tá? Eu preciso avaliar peso próprio e tudo mais. Eu já vou adicionar inclusive o nosso peso próprio aqui, tá? Para ficar bem mais correto. Porque aqui nós trabalhamos com 500 kgf por metro. Vamos supor que eu tenha que adicionar o peso próprio da minha viga, que é 17,9. Não vai mudar muita coisa, nosso perfil ainda vai continuar trabalhando, tá? Vamos supor aqui, ó, na nossa inércia, eu vou adicionar 500 mais 17,9, vai ser com peso próprio da nossa viga, vai passar para 517,9, né? Dividido para 100, eu teria 5 aqui nessa carga aqui, ó, 5,179. Vou fazer um cálculo rápido aqui, como seria a inércia necessária para considerando o peso próprio da viga, tá? Vezes 5 vezes 500 a quarta, tá? Só estou refazendo o cálculo com peso próprio agora. Dividido para 384 vezes o modo de elasticidade vezes 1.428. Eu teria que ter, olha, a diferença é mínima, né? Então eu teria que ter aqui 1.475, né? Centímetros a quarta. Então nossa viga 250 17.9 já seria suficiente, tá? Mas vamos trabalhar aqui já corrigindo já nossa carga. Então eu tenho, eu vou ter aqui 5, já considerando o peso próprio, tá? 5,17, vou colocar 18 kgf por centímetro, né? Considerando já o nosso peso próprio, vezes, né? A 1.4, colocar um coeficiente de segurança. Não é esse coeficiente, a gente precisaria avaliar o peso próprio, sobrecarga, cargas permanentes, tem coeficientes diferentes. Mas eu vou colocar para título didático aqui 1.4, tá? Esse é o nosso carregamento majorado, vezes, né, nossa carga já está aqui, então temos que colocar nosso vão ao quadrado sobre 8, tá? Então vamos ver aqui que nós teríamos 5.18 vezes 1.4 vezes 500 ao quadrado sobre 8, né, dividido para 3.450, que é o nosso limite de escoamento do material. Então 65, vou colocar em outra cor aqui, eu precisaria de um modo de resistência à flexão de 65,68 centímetros a terceira, né? Bom, o que eu posso fazer? Posso comparar com a minha tabela
da Gerdau. Ela também traz essa propriedade geométrica, ó, WX, modo de resistência à flexão. Então, eu preciso de um... Vamos ver se a nossa W250 17.9 tem pelo menos 65.68. Então, a nossa W250 17.9, ela tem um WX de 182, tá? 182. Então, ela estaria show de bola com relação a essa flexão, tá? Ela tem 182. Vou colocar aqui, ó, do lado, um WX de 182,6 centímetros a terceira. Ou seja, essa nossa viga vai cumprir com o estado de limite de serviço, deslocamentos excessivos, e também vai garantir a nossa flexão, tá? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: cuidados com isso daqui. Isso aqui é um pré-dimensionamento bem próximo, só que dentro das teorias de estruturas metálicas nós precisamos verificar flambagens locais, tá? Que é a flambagem local da mesa, da alma, para esse tipo de perfil, né? E flambagem lateral com torção. Então, desde que você garanta que a mesa é compacta, que a alma é compacta e que não exista flambagem lateral com torção, você pode utilizar desse dimensionamento, tá? Como que você vai garantir isso? Aí você precisa ir lá na norma, tá? Vou pegar aqui o livro aqui para ser mais rápido, porque eu abri aqui a norma, mas eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, se eu abrir aqui, ela vai me trazer o seguinte, tá? Para flambagens locais. Quando eu estou trabalhando, tá? Deixa eu buscar aqui. Ela vai trazer aqui, ó, para elementos de vigas, mesa de perfis I laminados, tá? Ela vai trazer para mim um B sobre T limite, isso para a gente verificar, lógico, uma ideia básica, né? Dos elementos apoiados livres, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como de forma adicional, né? O que eu vou ter? Eu tenho um perfil I, certo? O que seria um elemento apoiado livre, né? Então, o elemento apoiado livre nada mais é do que a minha mesa, essa região da mesa, essas duas regiões que estão livres em uma ponta e apoiados, porque elas são conectadas à alma. Então, eu tenho um apoio livre, eu tenho livre, apoio, apoio, livre, tá? Então, toda a parte da mesa, metade da minha mesa, né, seria meu elemento apoiado livre. E a minha alma é o meu elemento apoiado, porque ela se apoia na mesa, tá? Então, você vai ter na norma uma tabela que vai dizer para você, olha, o seu B sobre T limite para esse tipo de perfil apoiado livre vai ser 0,56 raiz de elasticidade sobre Fy. Então, presta atenção, você vai pegar esse valor, certo? Para elementos apoiados livres, que eu estou tratando da minha mesa, nesse caso, vai calcular esse índice. E esse índice, ele tem que ser menor ou igual ao B sobre T da peça. O que é o B sobre T? É a relação entre a espessura e a relação entre o comprimento da minha mesa, metade da minha mesa, sobre a espessura, tá? Só que isso eu tenho na tabela Gerdau, tá? Ó, olha a aba aqui, ó. Meu B sobre 2TF, né? Sobre 2 porque é BF, a minha mesa dividido por 2, tá? Sobre o meu T, ou seja, meu B sobre T da minha viga 250/17.9 é 9,53. Qual seria o limite por norma para que ela seja compacta, né? Que é o que eu tenho que garantir para que minhas formulações sejam válidas aqui para esse caso, né? Eu vou ter 0,56 elasticidade dividido por 3.450. Então, seria o que aqui, por norma, né? Então, elasticidade dividido para 3.450, tirei a raiz vezes 0,56, então 13,48, tá? É o meu B sobre T limite. O meu B sobre T da peça é 9,53, então ele está abaixo de 13, então a minha mesa ela é compacta. Primeiro
Primeiro ponto que eu garanti, tá? Segundo ponto que eu tenho que garantir é que minha alma também seja compacta, esteja abaixo, tá? E aí ela vai trazer para elementos apoiados um B sobre T limite de 1.49, isso para elementos apoiados, tá? 1.49, eu vou abrir a norma com vocês e mostrar onde é que está essas formulações, tá? Elasticidade sobre Fy. Então, que seria aqui, no caso, vamos calcular aqui nosso B sobre T limite, então 20 modo de elasticidade, dividido para 3.450, tirei a raiz vezes 1.49. Então, para elementos apoiado, eu preciso ter pelo menos 35.87. Pelo menos não, tem que estar abaixo disso para ser compacto. Bom, se eu for lá na minha tabela, eu tenho a alma aqui, ó, do meu perfil 45,92, né? Repare que eu já não poderia utilizar o meu perfil 250/17.9 sem verificar as condições de flambagem local da mesa, porque ela supera, esbeltez supera o limite de norma. Então ou ela é semi-compacta ou esbelta. Raramente vai ser esbelta, porque esses perfis já foram fabricados para não se superarem esses limites de esbeltez, tá? Mas como ela é nossa peça, ela é maior que 35,87, eu precisaria pelo menos pegar um perfil que fosse abaixo de 35,87. Por exemplo, eu poderia trabalhar aqui com um perfil 250/28.4, tá? Não seria tão econômico, porque eu não estou verificando as flambagens locais, tá? Só estou garantindo que ela é compacta por norma, para que eu possa utilizar essa nossa formulação clássica de modo de resistência à flexão e inércia necessário, tá? Então, eu tenho aqui por exemplo, uma W250/28.9 que garante a inércia, é um pouco mais alto inclusive, garante o nosso WX, garante a nossa esbeltez da alma e da mesa, tá? Garantindo isso, eu posso colocar essa peça tranquilo, essa W250 na 28.4, não é isso? Cadê? 5.10 e exatamente, ou seja, nossa W250/25, então, nossa W250 na 25.3, um pouco mais pesada, mas ela vai garantir que meu B sobre T, que é da aba, tá aqui, vou pegar aqui, 6.07. Então, elementos apoiados livres, 6,07. É menor que nosso B sobre T limite, tá? De 13,48. Ok. E vai garantir também que nosso B sobre T limite dos elementos apoiado, que é a nossa alma, que é 25.3, vai dar 34,38. Corrigir aqui essa parte de cima que eu olhei errado aqui, tá? Não é 6.07. Aqui, ó. É 5.10. 5.10. É menor que 35,87. Ok? E também a nossa inércia necessária, que pediu aqui, né, a nossa inércia em X, em torno de X dessa peça, é de 25.3, inércia 3.473 centímetros a quarta, que é maior do que nossa inércia necessária, que a gente calculou, que seria de 1.424,72 centímetros a quarta. E nosso modo de resistência à flexão da peça, que é aqui 270,2 centímetros ao cubo,
que é maior que nossa modo de resistência à flexão necessária, que é 65,68. Agora repare, né? Lógico, eu estou tentando trabalhar com as formulações clássicas da resistência dos materiais, né? Garantindo todos esses itens, você pode ficar tranquilo. Nosso tá feito o dimensionamento, já trouxe para você o dimensionamento, tá? Agora, se você quiser ser mais econômico, obviamente não é porque a nossa alma supere nosso B sobre T limite da norma que a gente não pode utilizá-la, tá? A gente pode fazer, aí entra dentro do dimensionamento de flambagem local da alma, da mesa, vai entrar outros fatores, mas você pode ser que porventura, muito provavelmente essa W 250 a 17.9 já passaria tranquilo, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte: com esse pré-dimensionamento, que é praticamente um dimensionamento, você consegue definir e já fazer as verificações da sua estrutura, né? Qualquer tipo de estrutura. Estou trabalhando com perfis laminados, mas você pode trabalhar com qualquer tipo de perfil, com essas considerações que eu fiz aqui para você, tá? Sabendo o carregamento, estimando, sabendo o deslocamento máximo, você já consegue descobrir a sua inércia necessária, seu modo de resistência à flexão necessária, né? E cumprindo com as determinações de norma para que seja compacto, né? Eu posso utilizar nosso modo de resistência à flexão e nossa inércia necessária tranquilo do nosso perfil, beleza? Então essa foi uma aula rápida não, né? Já deu 36 minutos de aula, mas aqui você já consegue determinar, e eu vou deixar essa tabela aqui para vocês de flechas elásticas, ok? Para vocês poderem utilizar e também conseguirem fazerem as verificações de pré-dimensionamento, ok? E só fazendo uma consideração final, tá? Já estava me esquecendo, nós temos que garantir também que não exista flambagens laterais com torção, tá? Caso você não verifique, né? Como que a gente garante isso? A gente garante fazendo com que nosso perfil I, que a priori com cargas gravitacionais vai ter a mesa inferior tracionada e a mesa superior comprimida, a gente tem que garantir que essa mesa ela seja travada lateralmente. Como que a gente pode garantir isso? Por isso que eu falei para vocês que essa equação, não o pré-dimensionamento, mas o dimensionamento em si só é válido se a minha mesa ela for travada por conectores de cisalhamento ou nossa laje estiver toda pegando toda a nossa mesa superior, para que ela não tenha esses deslocamentos laterais. Por quê? A flambagem lateral com torção ela só vai ocorrer, tá? Quando eu tenho uma mesa comprimida, a mesa tracionada. A mesa tracionada ela já é estabilizante, né? A mesa comprimida vai sofrer instabilidades laterais, que vai fazer com que o meu perfil sofra flexão e também uma torção em torno do eixo, tá? Longitudinal. Para que isso não ocorra, eu posso inibir travando a parte instabilizante, que é a mesa comprimida, tá? A parte comprimida aqui do meu perfil. Então a gente faz esse travamento. Caso não tenha esse travamento e exista condições de flambagem lateral com torção, né? Lógico, eu estou trabalhando com essa hipótese. Quando eu tenho a atuação de vento, que é o contrário, a minha mesa inferior ela é comprimida, tá? Vamos considerar que é uma viga de piso, mezanina, interna, não tem ações de vento, só cargas gravitacionais, né? Então, nesse caso, a minha peça vai estar tracionada na parte de baixo, comprimida na parte superior. E aí eu tenho que travar minha mesa superior para que não ocorra flambagem lateral com torção, tá? Caso não tenha travado, simplesmente apoiado a laje em cima dessa viga sem conector de cisalhamento, aí a minha viga ela não pode ser, eu não posso continuar com o dimensionamento que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então use essas formulações só como um pré-dimensionamento, mas verifique a flambagem lateral com torção. O que eu recomendo aqui no final do vídeo utilize isso para pré-dimensionamento, e aí verifique todas as condições de norma, flambagem lateral flambagem local da alma, da mesa e flambagem lateral com torção. Verifique essas condições e aí você vai estar garantindo a sua peça com relação à resistência estrutural, tá?